A próxima que cruzar essa porta será a minha esposa, disse o milionário, tentando escapar das expectativas sociais do seu círculo. Nesse exato momento, entrou a entregadora do iFood com sua bicicleta desgastada e o uniforme simples de sempre, fazendo com que todos prendessem a respiração. O que aconteceu depois? Pelo amor de Deus, Eduardo. Você tem 35 anos. Quando vai parar de brincar de solteiro e assentar de vez? Eduardo Mendonça revirou os olhos enquanto levava a taça de vinho tinto aos lábios, um gesto calculado para ganhar tempo. Antes de responder à mãe, o restaurante Fasano era o cenário perfeito para mais um jantar familiar, onde sua vida pessoal tornava-se o prato principal. Cristais reluziam sob a iluminação suave, talheres de prata tilintavam discretamente e a elite paulistana murmurava suas conspirações em mesas próximas. Tudo isso enquanto Cecília Mendonça, impecável em seu Chanel, dissecava publicamente o status civil do filho. Mamãe, não começamos nem o primeiro prato e você já está me servindo essa conversa de sobremesa, respondeu, mantendo o tom leve que escondia seu crescente desconforto. Ao seu lado, o pai mantinha-se estrategicamente focado no cardápio, fingindo não ouvir aquela conversa repetida infinitas vezes nos últimos anos. É que na quarta-feira vou ao coquetel de lançamento do novo projeto dos Albuquerque e a filha deles, Gabriela, acaba de voltar de Londres. Formada em economia pela LSE, linda, família excelente. Cecília deixou as palavras pairarem no ar como uma isca. A mesma Gabriela que postou fotos semana passada com o namorado francês? Eduardo sorriu de lado, satisfeito com a expressão desconcertada da mãe. Acompanho as redes sociais, sabe? Ferramenta essencial para os negócios hoje em dia. O garçom aproximou-se para tomar os pedidos, oferecendo uma trégua momentânea. Eduardo aproveitou para respirar fundo, controlando a irritação que crescia em seu peito. Não era apenas a insistência da mãe que o incomodava. Era a sensação crescente de que, apesar de todo o seu sucesso profissional, sua vida estava sendo julgada como incompleta por um padrão que não tinha escolhido. À frente da Mendonça Tech, empresa que herdara do pai e transformara numa das maiores desenvolvedoras de software financeiro do país, Eduardo havia conquistado tudo o que o mundo considerava sinônimo de sucesso. A fortuna de mais de 200 milhões, o apartamento triplex no Jardim Europa, os carros de luxo, as viagens internacionais. Ainda assim, nos almoços de domingo e jantares como aquele, tudo se resumia à mesma pergunta: quando vai se casar? Eduardo, seu pai e eu só queremos o melhor para você, Cecília retomou após os pedidos. A vida passa rápido demais. Olhe para o Marcelo Domingues. Já está no segundo filho com aquela modelo, e vocês começaram juntos. Eduardo suprimiu o comentário sobre o recente pedido de divórcio de Marcelo, que ainda não havia chegado aos ouvidos do círculo social de sua mãe. Em vez disso, olhou pela janela do restaurante, observando a movimentação na rua Amauri, no coração do Itaim Bibi. Executivos apressados, carros de luxo, a cidade que nunca desacelerava, assim como as expectativas que o cercavam. Você... E quer netos, mamãe? Eu entendo. Mas quero uma parceira, não uma convenção social, respondeu finalmente, voltando-se para ela. Quando encontrar alguém que me faça sentir algo real, você será a primeira a saber. Algo real? Cecília riu com delicadeza, como se ele tivesse contado uma piada particularmente ingênua. Eduardo, querido, você não está mais na idade de acreditar em contos de fadas. Casamentos bem-sucedidos são construídos sobre compatibilidade, valores compartilhados, backgrounds semelhantes, como o da tia Luciana e do tio Roberto, que mal se falam há 10 anos, mas mantêm as aparências nos eventos sociais. A resposta saiu mais afiada do que pretendia. O silêncio caiu sobre a mesa como uma sentença. Fernando Mendonça, finalmente, ergueu os olhos do cardápio,
lançando ao filho um olhar de advertência discreta. Desculpe. Eduardo recuou, passando a mão pelo cabelo meticulosamente penteado. Olha, eu entendo sua preocupação, mas prometo que não estou rejeitando a ideia de formar uma família. Só quero que seja diferente. Quero sentir algo que me faça querer voltar para casa no final do dia, não apenas porque é o endereço da minha residência. O primeiro prato chegou, oferecendo outra pausa oportuna. Eduardo observou a composição artística em seu prato. Vieiras perfeitamente seladas sobre um purê de ervilhas, decoradas com microvegetais e flores comestíveis. Era bonito, técnico, preciso, como muitas das mulheres que sua mãe tentava apresentar-lhe, belas, adequadas, previsíveis. Diferente como? Perguntou o pai, finalmente entrando na conversa. Sua voz grave carregava genuína curiosidade, ao contrário do tom de ultimato de Cecília. Eduardo considerou a pergunta enquanto saboreava o primeiro bocado. Como explicar que, apesar de todas as conquistas materiais, sentia-se vazio? Como articular que nos encontros arranjados, nas festas exclusivas, nas reuniões de negócios, nunca encontrava olhos que o vissem além da fortuna, além do sobrenome? Quero algo autêntico, respondeu finalmente. Alguém que me desafie, que tenha sua própria vida, suas próprias paixões. Alguém que não precise de mim, mas que me escolha mesmo assim. Cecília suspirou dramaticamente. Eduardo, você vive em São Paulo, não em um filme da Netflix. As pessoas do nosso círculo se casam com pessoas compatíveis, constroem patrimônios juntos, criam filhos bem educados. Essa história de amor avassalador é para os 20 anos, não para um CEO de uma empresa que faturou bilhões ano passado. Talvez esse seja exatamente o problema, mamãe. Talvez eu tenha passado tanto tempo sendo o CEO que esqueci como ser apenas o Eduardo. A mãe abriu a boca para responder, mas foi interrompida pela chegada de Ricardo e Júlia Monteiro, amigos da família que avistaram os Mendonça e aproximaram-se para cumprimentá-los. Seguiram-se os abraços formais, beijos no ar e as perguntas superficiais sobre negócios e viagens recentes. E as novidades no campo sentimental, Eduardo? Perguntou Júlia, continuando a tradição de transformar sua vida amorosa em tópico de conversa pública. Aquela executiva da farmacêutica, como era mesmo o nome dela, Larissa, respondeu secamente. E não estamos mais nos vendo. Que pena! Formavam um casal tão bonito nas fotos do evento da Vogue. Eduardo forçou um sorriso. Às vezes, a estética não é suficiente, não é mesmo? Vocês jovens complicam tanto, riu Ricardo, embora tivesse apenas alguns anos a mais que Eduardo. Na nossa época era mais simples. Ah, sim, tão simples que vocês demoraram 5 anos para oficializar depois que os pais apresentaram vocês. Eduardo respondeu com uma risada que mascarava a acidez. Todos riram, embora o ar tenha ficado ligeiramente tenso. Após mais alguns minutos de conversa superficial, o casal Monteiro seguiu para sua própria mesa, deixando os Mendonça a sós novamente. O segundo prato havia chegado, um risoto de açafrão com lagosta que Eduardo mal tocou, seu apetite diminuído pela conversa. Viu só? Insistiu Cecília. Até Júlia está preocupada. Todo mundo comenta. Mamãe! Eduardo pousou os talheres, sua paciência finalmente se esgotando. Com todo respeito, minha vida pessoal não é um projeto de relações públicas da família Mendonça. Não seja dramático, filho. Só estamos... Não, interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Estou falando sério. Isso tem que parar. Não vou mais a jantares casuais com filhas de sócios. Não quero mais perfis enviados para meu WhatsApp. Quando eu decidir me casar, será com alguém que eu escolhi.
não com alguém que foi selecionado como uma candidata adequada em um processo seletivo corporativo. O silêncio que seguiu foi pesado. Fernando observava o filho com uma expressão difícil de ler. Havia surpresa, mas também algo como respeito. Cecília, por outro lado, parecia genuinamente magoada. Nós só queremos sua felicidade, disse ela finalmente, sua voz mais suave. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Sabia que à maneira dela, sua mãe realmente acreditava nisso. Eu sei, mamãe, mas precisam confiar que sei encontrar minha própria felicidade. E quando será isso? Perguntou Fernando, seu tom mais curioso que acusatório. Talvez fosse o vinho, talvez fosse a exaustão emocional da conversa, ou talvez fosse simplesmente o desejo de encerrar aquele assunto de uma vez por todas. Mas Eduardo fez algo impulsivo. Ergueu a taça, olhando diretamente nos olhos dos pais. Querem saber? Vou fazer uma promessa aqui e agora, declarou com uma convicção que não sabia possuir. A próxima mulher que cruzar aquela porta será minha esposa. Os pais o encararam com expressões que variavam entre choque e preocupação pela sanidade mental do filho. Eduardo manteve a pose, embora internamente já começasse a questionar sua própria declaração absurda. Filho, Fernando começou cautelosamente, acho que você está levando isso longe demais. Estou falando sério, insistiu Eduardo, agora compromissado com sua loucura momentânea. Estou cansado de análises, planilhas e compatibilidades. Quero algo diferente, algo que o universo escolha para mim. A próxima mulher que entrar por aquela porta, essa é minha promessa. Eduardo, isso é ridículo. Cecília sibilou, olhando nervosamente ao redor para ver se alguém havia escutado. E se for uma senhora de 80 anos, ou uma adolescente, ou a esposa de alguém? Então o universo tem senso de humor, respondeu com um dar de ombros, embora já sentisse o peso de sua declaração impulsiva. Mas eu disse, e mantenho minha palavra. Os três voltaram-se instintivamente para a porta do restaurante. O maître recepcionava um casal de meia-idade, claramente irregulares do estabelecimento pelo modo como foram recebidos. Eduardo soltou a respiração que não percebera estar segurando, viu? Nem seria tão... Começou a dizer, quando o movimento na entrada chamou sua atenção novamente. A porta abriu-se mais uma vez, e por um instante o tempo pareceu desacelerar. Uma jovem entrou, não pela porta principal, mas pela lateral, reservada para serviços. Vestia calça vinho, camiseta branca com o logo vermelho de um aplicativo de entregas e carregava uma mochila térmica volumosa nas costas. Seu cabelo castanho claro estava parcialmente preso, algumas mechas soltas emoldurando um rosto corado pelo esforço físico. Aproximou-se timidamente do balcão, claramente deslocada, no ambiente requintado. Os olhos de Eduardo fixaram-se nela como se o resto do restaurante tivesse desaparecido. Havia algo naquela figura. A postura determinada apesar do claro desconforto, o contraste entre sua presença autêntica e o ambiente artificial ao redor, que o capturou instantaneamente. Eduardo? A voz da mãe soava distante. Eduardo, o que foi? Sem responder, levantou-se lentamente da mesa, os olhos ainda fixos na entregadora que agora recebia instruções do maître, provavelmente sobre como acessar a cozinha sem perturbar os clientes. O funcionário apontava para uma porta lateral e ela assentia, ajustando a alça da mochila no ombro. Filho, nem pense nisso, alertou Fernando, compreendendo a situação. Era só uma brincadeira, certo? Mas Eduardo já não escutava. Seus pés moviam-se quase que por vontade própria em direção àquela figura inesperada que acabara de entrar em sua vida através da porta lateral de um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. A próxima que cruzar aquela porta, murmurou para si mesmo, será minha esposa. Helena Santos suspirou, consultando mais uma vez o mapa no celular enquanto pedalava pela rua Amauri.
O aplicativo indicava que o restaurante Fasano deveria estar próximo, mas localizar entradas de serviço era sempre um desafio maior do que simplesmente encontrar o endereço principal. Nas ruas elegantes do Itaim Bibi, sentia-se invisível. Os pedestres de roupas caras e motoristas em carros importados pareciam olhar através dela, como se a bicicleta cor de prata e a mochila térmica a tornassem parte da paisagem urbana, não uma pessoa real, mas duas entregas e posso ir para casa. Murmurou para si mesma, um mantra que repetia nos dias mais cansativos. Este era definitivamente um deles. Acordara às 5 horas para estudar antes da aula das 8 horas na faculdade de Direito. Encarara 3 horas de estágio não remunerado no escritório de advocacia. E agora, às 20 horas, completava seu turno de entregas para pagar as contas que se acumulavam. Avistou finalmente o letreiro discreto do Fasano, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ótimo! Provavelmente vão me fazer entrar pelos fundos e esperar meia hora. Pelo pedido, pensou, o cansaço tornando-a mais cínica do que gostaria. Já conhecia a rotina desses lugares, a forma como os funcionários a olhavam de cima a baixo, como se contaminasse o ambiente apenas com sua presença. Encostou a bicicleta e travou-a no poste mais próximo, ajustando a mochila nas costas doloridas. Seus músculos protestavam após horas pedalando por São Paulo, mas não podia se dar ao luxo de recusar entregas, mesmo em bairros distantes. Cada corrida significava alguns reais a mais no final do mês, e com a mensalidade da faculdade atrasada e o aluguel por vencer, cada centavo importava. Ao se aproximar do restaurante, notou que a entrada principal estava cheia. Carros sendo entregues a manobristas, casais em trajes elegantes sendo recepcionados com deferência. Decidiu tentar encontrar a entrada de serviço sozinha, contornando o prédio até localizar uma porta lateral. Hesitou por um instante, então respirou fundo e entrou. O contraste entre o calor abafado da noite paulistana e o ar-condicionado do restaurante causou-lhe um arrepio. Imediatamente sentiu-se deslocada. Seu uniforme simples e suado em meio à elegância meticulosa do lugar. Cristais cintilavam, talheres de prata reluziam e conversas em tom baixo criavam um murmúrio constante. Helena manteve a postura ereta, apesar do impulso de se encolher. Anos de entregas haviam-lhe ensinado que mostrar insegurança só piorava o tratamento recebido. Dirigiu-se ao balcão, onde um maître a observava com sobrancelhas levemente erguidas, seu olhar comunicando claramente que ela estava no lugar errado. Boa noite, disse Helena, mantendo a voz firme e profissional. Vim retirar um pedido para entrega. Restaurante Fasano, código 8734. O homem franziu os lábios numa expressão de leve desagrado. A entrada de serviço é pelos fundos, senhorita. Não há sinalização indicando isso, respondeu ela, sem hostilidade, mas sem submissão. E a geolocalização do aplicativo me direcionou para cá. O maître a estudou por um momento. Então, assentiu rigidamente. Espere um instante. Ele se afastou para verificar o pedido, deixando Helena parada no balcão, sentindo-se exposta sob os olhares curiosos ou indiferentes dos clientes próximos. Foi quando notou um homem se levantando de uma mesa e caminhando em sua direção. Alto, cabelo escuro perfeitamente penteado, terno que provavelmente custava mais que seu aluguel semestral. Helena preparou-se mentalmente. Já conhecia o tipo. Provavelmente viria reclamar de sua presença, alegando que entregadores deveriam usar a entrada de serviço, mantendo a estética do local intacta. Porém, à medida que ele se aproximava, algo em seu olhar a surpreendeu. Não havia desdém ou irritação, mas uma intensidade quase desconcertante, como se estivesse realmente havendo, não apenas uma entregadora, mas Helena. Boa noite, ele disse ao alcançá-la, sua voz surpreendentemente gentil. Está tendo
Algum problema com seu pedido? Helena piscou, confusa com a abordagem inesperada. Não, quer dizer, ainda não sei. Estou esperando o maître verificar. O homem assentiu, então estendeu a mão num gesto tão natural que pegou Helena desprevenida. Eduardo Mendonça. Hesitante, ela apertou sua mão. Helena Santos. Posso ajudar com algo, senhor? O maître havia retornado, seu tom agora excessivamente solícito ao notar Eduardo ao lado dela. O pedido da senhorita está pronto? Perguntou. Eduardo, com a casualidade de quem está acostumado a ser atendido prontamente. Estamos verificando na cozinha, senhor. Lamentavelmente, a entrada para entregas deveria ser pelos fundos, mas não vejo problema nenhum na entrada que ela usou. Interrompeu Eduardo, seu tom permanecendo cordial, mas com uma firmeza que não admitia contestação. Aliás, poderia providenciar um copo de água para a senhorita Santos? A noite está quente e imagino que ela já tenha pedalado bastante hoje. O maître pareceu momentaneamente desestabilizado, mas recuperou-se rapidamente. Claro, senhor. Imediatamente. Quando o funcionário se afastou, Helena olhou para Eduardo com uma mistura de confusão e leve desconfiança. Obrigada, mas não precisava fazer isso. Eu sei, ele sorriu, e havia algo quase boiante em sua expressão, como se estivesse vivendo um momento particularmente divertido. Mas por que não? Antes que Helena pudesse responder, uma voz feminina chamou da mesa de onde Eduardo viera. Eduardo, o que está acontecendo? Helena notou uma mulher elegante de meia-idade, observando-os com uma expressão que misturava incredulidade e horror social, ao lado de um homem mais velho, cuja expressão era mais de curiosidade contida. Já volto, Eduardo disse a Helena. Então fez algo inesperado. Tocou levemente seu ombro, como se selando uma promessa, antes de retornar à mesa. Helena o observou conversar brevemente com o casal, presumivelmente seus pais, pelo modo como a mulher gesticulava em indignação contida, e o homem mantinha uma expressão de preocupada curiosidade. Eduardo parecia irredutível, sua postura relaxada, contrastando com a tensão evidente dos outros dois. O maître retornou com um copo d'água que Helena aceitou agradecida, bebendo avidamente enquanto continuava observando a cena na mesa. Eduardo agora estava recolhendo seu paletó e carteira, apesar dos protestos visíveis da mulher. Seu pedido estará pronto em aproximadamente 10 minutos, senhorita, informou o maître, seu tom agora meticulosamente neutro. Obrigada, respondeu Helena automaticamente, sua atenção ainda na mesa, onde Eduardo agora se despedia formalmente dos pais, beijando o rosto da mãe, que parecia petrificada. Quando Eduardo retornou ao balcão, seu sorriso havia ampliado. Desculpe. Por isso. Tudo bem, respondeu Helena, ainda confusa. Você está indo embora por minha causa? Olha, eu não queria causar problemas entre você e seus... Não é sua culpa. Ele a interrompeu gentilmente. Na verdade, você acaba de me salvar de um jantar extremamente desconfortável. Posso te acompanhar enquanto espera seu pedido? Helena hesitou. A situação era surreal. Um homem claramente rico e poderoso, abandonando um jantar familiar para conversar com uma entregadora de aplicativo. Seu instinto de autopreservação alertava sobre os riscos, mas algo na expressão dele, uma autenticidade incomum, uma ausência do ar predatório que já detectara em outros homens abordando-a durante entregas, a fez assentir. Claro, por que não? Mas tenho apenas alguns minutos. Preciso completar mais 2 entregas hoje. Eduardo indicou 2 bancos altos próximos ao bar, afastados o suficiente para conversarem com alguma privacidade. Então me diga, Helena Santos, como é trabalhar com entregas em São Paulo? Deve ser desafiador. A pergunta era simples, mas o tom genuinamente interessado a surpreendeu. Não era a típica curiosidade condescendente dos privilegiados sobre como vive o povo, mas um interesse real. É complicado, respondeu cautelosamente.
São Paulo não é exatamente amigável para ciclistas, mas paga as contas enquanto termino a faculdade. Faculdade. Os olhos dele se iluminaram com interesse genuíno. Direito, estou no 3º ano. Eduardo assentiu, visivelmente impressionado. Estudar direito e ainda trabalhar com entregas deve exigir uma disciplina impressionante. Helena deu de ombros, desconfortável com o elogio. Necessidade gera disciplina. Não tenho muita escolha. Ainda assim é admirável. Ele a estudou por um momento, como se realmente a estivesse vendo. Não apenas seu uniforme ou função, mas ela. Qual área pretende seguir? Direito trabalhista, respondeu prontamente. Quero representar pessoas que normalmente não têm acesso à justiça por falta de recursos ou conhecimento. Algo na expressão de Eduardo se suavizou. Isso é impressionante e raro. O quê? Querer ajudar pessoas? Não, ter clareza de propósito. Ele tomou um gole da água que havia pedido para si mesmo. Muita gente da minha círculo social estuda direito, mas geralmente é para manter tradições familiares ou buscar posições lucrativas em grandes escritórios corporativos. Helena sentiu-se estudando-o agora, intrigada pela ausência de pretensão em suas palavras. E o que você faz, Eduardo Mendonça? Além de resgatar entregadoras de maîtres arrogantes, ele riu, um som surpreendentemente descontraído que contradizia sua aparência polida. Administro uma empresa de tecnologia, software financeiro principalmente. Então é por isso que seus pais pareciam tão chocados ao vê-lo conversando comigo? Cruzamento inadequado de classes sociais? Eduardo pareceu momentaneamente surpreso com sua franqueza. Então sorriu. Parcialmente, mas a expressão de horror da minha mãe estava mais relacionada ao fato de que acabei de declarar que você será minha esposa. Helena engasgou com a água que estava bebendo. Como é que é? O sorriso dele ampliou-se, uma mistura de diversão e um embaraço quase charmoso. É uma longa história. Envolve pressão familiar para casamento, uma declaração impulsiva de rebeldia e você entrando pela porta no momento exato. Ela o encarou, tentando determinar se era algum tipo de piada elaborada. Você está brincando, certo? Sobre a declaração? Não. Sobre realmente esperar que você se case comigo? Obviamente. Ele riu novamente. Desculpe se assustei você. Juro que não sou algum tipo de maluco. Só estava tendo uma noite complicada. Helena o estudou por um momento, então, para sua própria surpresa, começou a rir. A situação era tão absurda que ultrapassava o limite do desconforto para entrar no território do ridículo. Bom, isso certamente é uma abordagem original, comentou quando recuperou o fôlego. Geralmente os caras só pedem meu número ou fazem comentários inapropriados sobre minha roupa de ciclismo. Eduardo fez uma careta. Em nome do meu gênero, peço desculpas. Senhorita Santos, o maître havia retornado segurando uma sacola térmica. Seu pedido está pronto. Helena levantou-se, ajustando a mochila. Obrigada pela água e pela conversa. Interessante. Preciso ir. Espere. Eduardo também se levantou. Posso te ver novamente? Prometo não mencionar casamento na próxima vez. Ela hesitou, estudando-o. Havia algo diferente neste homem, uma sinceridade inesperada por trás da fachada polida de privilégio. Contra seu melhor julgamento, pegou o celular. Seu número? Perguntou, surpreendendo a si mesma. Eduardo recitou os dígitos, que ela salvou rapidamente. Vou pensar no assunto, disse, guardando o telefone. Sem promessas. É mais do que eu esperava, respondeu ele com um sorriso que parecia genuinamente grato. Ao sair do restaurante, Helena sentiu os olhares que a seguiam, alguns curiosos, outros desaprovadores. Ignorou-os todos, montando em sua bicicleta com a eficiência da prática. Enquanto pedalava para sua próxima entrega, não conseguia deixar de sorrir com a absurdidade da situação. A próxima que cruzar aquela porta será minha esposa, murmurou, imitando o tom provavelmente pomposo que
Eduardo usara com seus pais, de todas as portas, em todos os restaurantes de São Paulo. Sacudindo a cabeça em descrença divertida, acelerou pela avenida sem perceber que pela primeira vez em semanas o cansaço havia sido temporariamente esquecido, substituído por uma curiosidade que não queria admitir nem para si mesma. Eduardo encarou a tela do celular pela quinta vez em 10 minutos. 2 dias haviam se passado desde o encontro no Fasano e Helena não havia enviado uma única mensagem. Ele tampouco havia tomado a iniciativa, dividido entre o desejo de contatá-la e o receio de parecer invasivo. Você está ouvindo alguma coisa que estou dizendo? A voz de Marcos, seu diretor financeiro, trouxe-o de volta à sala de reuniões onde a equipe executiva da Mendonça Tech discutia projeções trimestrais. Desculpe, Eduardo endireitou-se na cadeira, guardando o telefone. Você mencionava os novos investimentos em segurança cibernética. Marcos estreitou os olhos, desconfiado da atenção repentina, mas continuou sua apresentação. Eduardo forçou-se a concentrar nas planilhas projetadas na tela, nos gráficos ascendentes que normalmente capturariam todo o seu interesse. No entanto, sua mente insistia em retornar para o momento em que vira Helena pela primeira vez, a determinação em seus olhos, a forma como enfrentara o tratamento desdenhoso do maître com dignidade. A reunião se estendeu por mais 1 hora. Quando finalmente terminou, Eduardo permaneceu sentado enquanto a sala esvaziava, executivos saindo com passos apressados para suas próximas obrigações. Fechou os olhos por um instante, tentando entender a própria fixação. Conhecera Helena por menos de 20 minutos. Sabia praticamente nada sobre ela, além de seu nome, profissão temporária e curso universitário. Por que não conseguia parar de pensar naquele breve encontro? Eduardo abriu os olhos para encontrar Renata, sua assistente executiva há 8 anos, parada na porta com uma expressão intrigada. Sua mãe ligou 3 vezes. Eduardo suspirou. Imagino que sim. Ela parecia preocupada. Mencionou algo sobre marcar uma consulta. Aposto que sim, murmurou, incapaz de conter o sarcasmo. Sua mãe provavelmente acreditava que ele havia sofrido algum tipo de colapso nervoso no restaurante. Diga que retornarei quando puder. Renata assentiu, acostumada a servir de escudo entre Eduardo e as frequentes tentativas de interferência maternal. Também tem a questão do evento da Associação Brasileira de Tecnologia na quinta-feira. Sua presença foi confirmada meses atrás, mas preciso dos detalhes finais para a logística. Eduardo tamborilou os dedos na mesa de vidro, uma decisão impulsiva formando-se em sua mente. Renata, preciso que verifique algo para mim. O programa de bolsas de estudo da Fundação Mendonça para estudantes de direito. Como funciona exatamente? Se a assistente achou o pedido estranho, não demonstrou. Após tantos anos trabalhando juntos, estava habituada às ocasionais guinadas de interesse de Eduardo. Posso verificar com o Departamento de Responsabilidade Social. Algo específico que devo procurar? Quero entender os critérios de seleção, valores, obrigações dos bolsistas. Tudo. Alguma urgência particular? Eduardo hesitou. Apenas curiosidade. Quero entender melhor como estamos apoiando estudantes de direito. Renata o estudou por um momento com a familiaridade de quem o conhecia bem o suficiente para detectar meias-verdades, mas assentiu. Terei as informações ainda hoje. Quando ficou sozinho, Eduardo finalmente cedeu ao impulso, pegando o celular e digitando uma mensagem. Olá, Helena. É o Eduardo, do Fasano. Espero que esteja tudo bem com você. Gostaria de te convidar para um café, se tiver interesse e disponibilidade. Releu a mensagem 3 vezes, analisando cada palavra como se estivesse avaliando uma cláusula contratual crucial. Parecia casual o suficiente, formal demais. Enviou antes que pudesse mudar de ideia, então colocou o telefone na mesa e forçou-se a focar no laptop, abrindo relatórios que exigiam sua atenção.
O celular vibrou quase imediatamente, causando-lhe um sobressalto. Pegou-o com mais pressa do que gostaria de admitir. Olá, futuro marido. Estava me perguntando se você tinha desistido da proposta. Café seria interessante. Tenho uma janela amanhã entre 14 e 15h30, antes das aulas. Conhece o Café da Praça? Na Liberdade. Eduardo sorriu ao ler futuro marido, apreciando que ela conseguia brincar com a situação absurda. A sugestão do local o surpreendeu. Havia esperado que precisasse convencê-la a aceitar o convite e já preparara mentalmente uma lista de cafeterias elegantes que poderiam impressioná-la. A Liberdade estava longe de seu território habitual. Mas a ideia de conhecer um lugar frequentado por Helena, ver um fragmento de seu mundo, o intrigou. Não conheço, mas adoraria descobrir. Nos encontramos lá às 14h. Obrigado por aceitar o convite. Enviou a mensagem e percebeu que estava sorrindo para a tela como um adolescente. Ridículo. Era apenas um café, com uma mulher que mal conhecia. Ainda assim, pela primeira vez em semanas, sentia uma expectativa genuína por algo não relacionado a negócios ou obrigações sociais. Helena ajustou o espelho retrovisor da velha Honda CG 125 que pegara emprestada de seu colega Miguel. Normalmente, usaria a bicicleta para ir até a faculdade, mas hoje precisaria cruzar a cidade rapidamente após o encontro com Eduardo. Estacionou a moto em frente ao Café da Praça, um estabelecimento modesto, porém charmoso na região da Liberdade, frequentado principalmente por estudantes e profissionais locais. Verificou o relógio, 13h55. Havia chegado propositalmente alguns minutos antes para observar a chegada de Eduardo. Parte dela ainda suspeitava que ele não apareceria, que o encontro no Fasano fora apenas um capricho momentâneo de um homem entediado com seu mundo privilegiado. Entrou no café cumprimentando Dona Yoko, a proprietária de origem japonesa que conhecia todos os clientes regulares pelo nome. O lugar era um refúgio para Helena. Ambiente acolhedor, preços acessíveis e o melhor café da região. Escolheu uma mesa próxima à janela, de onde poderia observar a rua. Exatamente às 14h, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Não era o tipo de veículo de luxo ostensivo que esperava, mas um sedã discreto, embora claramente de alto padrão. Eduardo saiu do banco do motorista, outro detalhe inesperado. Helena assumira que alguém em sua posição teria um motorista. Ele vestia calça jeans escura e camisa azul, de manga comprida dobrada nos antebraços, consideravelmente mais casual que o terno impecável do restaurante, mas ainda assim elegante de uma forma que denunciava o custo das peças. Observou-o, olhar ao redor, localizar o café e atravessar a rua. Havia algo quase vulnerável em sua expressão enquanto avaliava o ambiente desconhecido. Uma mistura de curiosidade e ligeiro desconforto que humanizou sua figura. Quando Eduardo entrou, várias cabeças se viraram. Não porque o reconhecessem, mas porque havia algo em sua presença que naturalmente atraía a atenção. A postura confiante, as roupas perfeitamente ajustadas, o ar de alguém acostumado a ser ouvido. Helena ergueu a mão discretamente e o rosto dele iluminou-se ao vê-la. «Cheguei na hora?» perguntou ao se aproximar, como se a pontualidade fosse uma preocupação genuína. «Exatamente na hora», confirmou Helena, indicando a cadeira à sua frente. «Impressionante para um CEO. Pontualidade é respeito pelo tempo alheio», respondeu ele sentando-se. «E curiosamente, quanto mais alto o cargo, mais importante se torna». Helena o estudou por um momento. «Você parece diferente sem o terno. Melhor ou pior?» Havia uma nota de insegurança genuína na pergunta que a surpreendeu. «Diferente», repetiu, resistindo à tentação de facilitar as coisas para ele. «Mais acessível, talvez». Eduardo assentiu, absorvendo a observação. Seus olhos percorreram o ambiente com interesse genuíno.
As paredes decoradas com ilustrações de artistas locais, as prateleiras com livros disponíveis para leitura, o balcão onde Dona Yoko preparava pessoalmente os cafés. Este lugar é especial para você, disse ele, não como pergunta, mas como observação. Como adivinhou? Você parece confortável aqui, cumprimentou a senhora no balcão como uma amiga. E ele hesitou. Você sugeriu encontrar-me aqui, não em algum lugar mais perto do seu trabalho ou da faculdade. Helena sentiu-se ligeiramente desconfortável com a precisão da análise. Venho aqui quase todos os dias. Dona Yoko permite que eu estude por horas com apenas um café. E nos dias particularmente difíceis, ela sempre esquece de cobrar. Uma garçonete aproximou-se e Helena pediu seu usual. Café coado com um pão de queijo. Eduardo estudou brevemente o cardápio manuscrito antes de pedir o mesmo. Então, Helena inclinou-se ligeiramente. Por que me convidou para um café? Eduardo Mendonça, curiosidade, tédio, compromisso com declarações impulsivas sobre casamento? Ele riu, um som genuíno que suavizou suas feições. Um pouco de tudo, talvez. Principalmente interesse. Você me intrigou. Como um espécime. Exótico. O tom era brincalhão, mas a pergunta genuína. Como alguém real, respondeu ele sem hesitação. Sabe quanto tempo faz desde que tive uma conversa com alguém que não quer algo de mim? Que não está avaliando como se aproximar, o que pode ganhar, como usar a conexão? A franqueza o pegou desprevenido. Esperava respostas ensaiadas, talvez eu flerte educado. A vulnerabilidade quase crua em suas palavras a fez reconsiderar suas suposições. Deve ser solitário, observou, suavizando o tom. No topo da sua montanha dourada. Torre de Marfim seria o clichê apropriado, acho. Ele sorriu autodepreciativo. Mas sim, é. Não estou buscando compaixão, entenda. Sei exatamente o quanto sou privilegiado. Bom saber, porque seria difícil sentir pena do homem que provavelmente ganha em um dia o que eu ganho em um ano. Os cafés chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Helena observou Eduardo provar o seu, notando a apreciação genuína em sua expressão. Extraordinário, comentou ele. Nada como os cafés pretensiosamente gourmet das cafeterias de Pinheiros. Dona Yoko importa, diretamente de pequenos produtores de Minas, sem intermediários, sem marketing, apenas bom café a preço justo. Eduardo assentiu, olhando novamente para a senhora idosa trabalhando com eficiência metódica atrás do balcão. Um modelo de negócios que prioriza qualidade e relacionamentos diretos. Admirável. Helena riu. Você sempre analisa tudo como um caso de negócios. Desculpe, ele pareceu genuinamente embaraçado. Deformação profissional. Estou tentando apenas apreciar o momento. É um começo, ela concedeu. Então decidiu mudar de assunto. Como seus pais reagiram depois que você saiu do restaurante comigo? Imagino que não tenham ficado exatamente entusiasmados. Eduardo fez uma careta. Minha mãe ligou 12 vezes naquela noite. Deixou mensagens sugerindo desde terapia até uma consulta neurológica de emergência. Helena não conseguiu conter a risada. E isso porque você apenas conversou comigo. Imagine se tivesse realmente me pedido em casamento. Bem, tecnicamente, segundo minha declaração impulsiva... Ele deixou a frase no ar com um sorriso travesso. Cuidado, advertiu ela, apontando o garfo do pão de queijo em sua direção. Estou começando a achar que você levou aquela loucura momentânea a sério. O sorriso dele suavizou-se, tornando-se algo mais genuíno. A loucura foi a declaração dramática. Conhecer você foi a parte que fez sentido naquela noite. O café da praça estava quase vazio àquela hora da tarde, permitindo que a conversa fluísse sem a preocupação de serem ouvidos. Helena
Observava Eduardo com crescente curiosidade. Havia uma contradição nele que a intrigava, uma mistura de confiança adquirida e vulnerabilidade genuína que não esperava encontrar em alguém de sua posição. Então, ela disse, após um momento de silêncio confortável, o que exatamente faz a Mendonça Tech? Além de torná-lo rico o suficiente para comprar este quarteirão inteiro se quisesse? Eduardo sorriu, saboreando o último pedaço de seu pão de queijo. Desenvolvemos sistemas de segurança financeira. Essencialmente, criamos as barreiras que impedem hackers de roubar o dinheiro dos bancos e, por extensão, o dinheiro das pessoas. Protetor dos ricos e poderosos, então? Provocou ela, mas sem hostilidade. Protetor de qualquer pessoa que use um aplicativo de banco, faça uma transferência online ou compre algo com cartão de crédito, corrigiu ele suavemente. Nossos sistemas protegem desde grandes corporações até a pensão da sua avó, que chega pelo aplicativo do INSS. Helena assentiu, reconhecendo o ponto. Touché. Peço desculpas pela generalização. Não precisa se desculpar. É uma reação natural. Eduardo inclinou-se ligeiramente. Agora me conte sobre seu curso. Direito trabalhista, você mencionou? Sim. Estou no 3º ano, especializando-me em questões relacionadas a trabalhadores informais e precarizados. Ela fez uma pausa, avaliando quanto compartilhar, como os entregadores de aplicativo, por exemplo. Experiência em primeira mão, observou Eduardo. Poderoso, necessidade em primeira mão, corrigiu ela. Não comecei a entregar para construir um perfil de advogada autêntica. Precisava pagar as contas. Eduardo a estudou com intensidade, como se tentasse memorizar cada expressão. Como funciona exatamente? O sistema de entregas, quero dizer. Helena explicou brevemente a mecânica, o cadastro no aplicativo, as taxas, o sistema de avaliações, as longas horas necessárias para garantir uma renda mínima. É brutal, concluiu ela, sem vínculos empregatícios, sem garantias, algoritmos que mudam constantemente. Você está sempre pedalando mais rápido apenas para ficar no mesmo lugar. Como a rainha vermelha de Alice, no País das Maravilhas. Murmurou Eduardo quase para si mesmo. Helena piscou, surpresa com a referência literária. Exatamente. Não esperava que conhecesse Carol. Há muito sobre mim que você não esperaria, respondeu ele com um pequeno sorriso. Formei-me em engenharia de software, mas minha menor era em literatura inglesa. Minha mãe nunca entendeu a combinação. Intrigante, admitiu Helena. Código e poesia, lógica e imaginação. Não são tão diferentes quanto parecem. Ambos são sistemas para dar sentido ao caos, apenas com linguagens diferentes. Ele fez uma pausa, então perguntou, e seus pais? O que acham da sua escolha profissional? A pergunta, aparentemente casual, tocou em um ponto sensível. Helena sentiu seu corpo enrijecer ligeiramente. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, câncer. As palavras saíram mais secas do que pretendia. Meu pai, bem, não faz parte da minha vida há muito tempo. Eduardo não ofereceu os habituais "sinto muito" ou perguntas invasivas que normalmente seguiam essa revelação. Em vez disso, assentiu respeitosamente, permitindo que o silêncio honrasse a perda sem exigir elaboração. Cresci com minha avó no Grajaú, continuou Helena, surpreendendo-se com sua própria vontade de compartilhar. Ela ainda mora lá. Trabalhou como empregada doméstica a vida toda. Se aposentou com um salário mínimo. Nunca reclamou um dia sequer. Parece uma mulher extraordinária. É. Helena sorriu pela primeira vez ao falar de sua família. Ela me ensinou que trabalho digno nunca é motivo de vergonha, mas que educação era o único caminho para escolher meu próprio futuro. Sábia. Então, a cada vez que estou exausta, pedalando sob chuva às 11 da noite para entregar comida para alguém que não consegue nem me olhar nos olhos ao abrir a porta, lembro que é temporário. É um meio,
não um fim. Eduardo a observava, com uma intensidade que deveria ser desconfortável, mas estranhamente não era. Você é notável, Helena Santos. Ela riu, desconcertada com o elogio direto. Não sou apenas persistente. A persistência é uma forma de coragem, respondeu ele. Então consultou discretamente o relógio. Você mencionou que tem aula às 15h30? Sim, na São Francisco. Preciso sair em breve para chegar a tempo. Posso te dar uma carona, ofereceu Eduardo. Então rapidamente acrescentou, sem segundas intenções, apenas para otimizar seu tempo. Helena hesitou. Já havia quebrado sua regra de não encontrar pessoas que conhecera durante entregas. Aceitar uma carona parecia cruzar outra linha. Tenho uma moto emprestada hoje, respondeu finalmente. Mas, obrigada pela oferta. Eduardo assentiu, aceitando a recusa sem insistir. Posso te ver novamente? Talvez um almoço no final de semana? A pergunta era esperada, mas ainda assim fez seu coração acelerar de uma forma que não queria examinar, muito de perto. Por quê? Porque gosto de conversar com você, respondeu ele simplesmente. Porque você me vê como uma pessoa, não como um cargo ou uma conta bancária. E porque, contra todas as probabilidades estatísticas e sociais, parece que temos mais em comum do que aparentamos. A honestidade direta a desarmou. Não vai desistir da sua declaração impulsiva, vai? A declaração foi absurda, admitiu ele com um sorriso. Mas conhecer você tem sido a melhor decisão que tomei em muito tempo. Helena considerou a situação. Todo o seu instinto de autopreservação dizia para recusar. Mundos diferentes, expectativas incompatíveis, potencial para decepção. Mas havia algo em Eduardo que desafiava suas suposições, que a fazia querer explorar essa conexão inesperada. Domingo, decidiu finalmente. Tenho o dia livre, mas nada de restaurantes luxuosos ou lugares onde precise me vestir como se estivesse indo a um casamento. O rosto dele iluminou-se com um sorriso genuíno. Conheço o lugar perfeito. Posso te buscar? Helena hesitou novamente. Prefiro nos encontrarmos lá. Claro, ele aceitou prontamente. Te envio o endereço. 12:00 seria bom? 12:00 funciona. Helena levantou-se, pegando sua mochila. Preciso ir agora. Eduardo também se levantou, tirando a carteira. Helena o observou deixar na mesa uma nota que certamente cobriria muito mais que os 2 cafés e pães de queijo. Dona Yoko merece a gorjeta, explicou ele, notando seu olhar. Este lugar é especial. Helena assentiu, tocada pelo gesto que demonstrava atenção ao que ela valorizava. Até domingo, então. Até domingo, ele confirmou, seus olhos transmitindo uma expectativa que palavras não conseguiriam capturar adequadamente. Ao sair do café, Helena sentiu um conflito interno que não esperava. O encontro havia sido agradável, mais que agradável. Eduardo não era nada do que esperava, nem o playboy entediado buscando uma aventura com alguém de classe inferior, nem o executivo robótico isolado em sua torre corporativa. Havia profundidade nele, uma autenticidade que contrastava com sua expectativa de superficialidade privilegiada. Montou na moto emprestada, colocando o capacete enquanto processava a conversa. A vibração do celular interrompeu seus pensamentos. Uma mensagem de Eduardo. Obrigado pelo café e pela conversa. Foi a melhor parte do meu dia. Simples assim. Sem jogos, sem subtexto complicado. Helena sorriu, guardando o telefone antes de dar partida na moto. Enquanto navegava pelo trânsito caótico de São Paulo em direção à faculdade, permitiu-se, apenas por um momento, a indulgência de imaginar possibilidades. Eduardo observou pela janela do café, enquanto Helena partia na pequena moto vermelha, habilmente manobrando entre os carros. Havia uma graça eficiente em seus movimentos, a mesma determinação focada que notara em tudo que ela fazia.
Ela é especial, não é? A voz de Dona Yoko o surpreendeu. A senhora japonesa havia se aproximado silenciosamente, recolhendo as xícaras vazias. Sim, respondeu Eduardo simplesmente. Muito especial. Helena estuda aqui quase todos os dias. Trabalha mais duro que qualquer pessoa que conheço. Os olhos da idosa o avaliavam com a sabedoria acumulada de décadas observando pessoas. Ela merece coisas boas na vida. Eduardo entendeu a mensagem subjacente, um aviso gentil, mas claro. Não pretendo machucar ninguém, senhora. Intenções raramente importam tanto quanto ações, respondeu Dona Yoko enigmaticamente, antes de sorrir. O café estava bom, o melhor que já provei em São Paulo, respondeu com sinceridade. Então volte mais vezes, ela disse, retornando ao balcão com as xícaras. Eduardo permaneceu sentado por mais alguns minutos, absorvendo a atmosfera do lugar que Helena considerava especial. Havia uma autenticidade ali que faltava nos ambientes que frequentava. Nenhuma pretensão, nenhuma performance social, apenas pessoas vivendo suas vidas sem se preocupar com aparências ou status. Seu telefone vibrou, um lembrete da próxima reunião. A realidade chamando-o de volta. Suspirou, levantando-se relutantemente. Ao sair para a rua ensolarada, sentiu-se dividido entre dois mundos. O universo estruturado e privilegiado que sempre conhecera e o novo território que começava a vislumbrar através de Helena. No carro, antes de dar a partida, enviou uma mensagem para Renata, sua assistente. Cancele meus compromissos de domingo, o dia todo. A resposta veio quase instantaneamente. Incluindo o almoço com o investidor japonês, Eduardo não hesitou. Especialmente esse. Reagende para a segunda. Guardando o telefone, sorriu para si mesmo. Em 3 dias veria Helena novamente. O pensamento trouxe uma sensação que não experimentava há anos. Antecipação genuína, não pelas obrigações cumpridas ou acordos fechados, mas pela simples possibilidade de conexão humana autêntica. Enquanto dirigia de volta ao escritório, no centro financeiro, seu pensamento permanecia no café modesto da Liberdade e na mulher que, em menos de 1 hora de conversa real, havia feito mais para desafiar suas percepções do que anos de interações em seu círculo social. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentia-se verdadeiramente presente. Não perdido em projeções futuras ou compromissos profissionais, mas completamente engajado no momento. A sensação era tão estranha quanto bem-vinda, como redescobrir uma parte de si mesmo que havia esquecido que existia. A próxima que cruzar aquela porta será minha esposa, murmurou para si mesmo, recordando suas palavras impulsivas no Fasano. O que começara como um ato de rebeldia contra as expectativas familiares havia, por um acaso extraordinário, levado a algo inesperadamente significativo. Eduardo não acreditava em destino. Sua mente analítica rejeitava tais conceitos como superstição irracional. Mas enquanto refletia sobre a improvável série de eventos que o levara a conhecer Helena, permitiu-se considerar, apenas por um momento, que talvez existissem padrões no caos que mesmo os algoritmos mais sofisticados não conseguiam prever. O domingo amanheceu com aquela claridade especial de São Paulo após uma noite de chuva. O ar temporariamente limpo, a luz mais nítida, como se a cidade tivesse ganhado uma nova camada de definição. Helena vestiu-se com cuidado estudado, jeans bem cortado, blusa verde esmeralda, que sua amiga Tainá insistia que valorizava seus olhos, e um par de ankle boots que havia economizado 3 meses para comprar. Maquiagem mínima, cabelo solto. Queria parecer bem, mas não como se estivesse tentando demais. Você está elegante para um domingo, observou sua avó,
Dona Teresa, da mesa da cozinha onde tomava seu café preto com pão caseiro. O pequeno apartamento no Grajaú, embora modesto, era impecavelmente organizado. Cada objeto em seu lugar exato, as superfícies limpas brilhando sob a luz que entrava pela janela. "Vou encontrar um amigo", respondeu Helena, evitando detalhes. Havia mencionado o café com Eduardo na quinta-feira, mas não o encontro de hoje. "Um amigo", repetiu Dona Teresa com um sorriso conhecedor. Aos 72 anos, conservava a vivacidade nos olhos e a intuição aguçada que nada deixava passar. "O mesmo que te fez chegar sorrindo depois da aula na quinta?" Helena sentiu o rosto esquentar. "Vó, por favor, estou perguntando, não julgando." A idosa deu de ombros, sorvendo seu café. "Faz tempo que não te vejo assim, leve. Não é nada sério." Helena sentou-se à mesa servindo-se de café. "Apenas alguém interessante que conheci recentemente." "Da faculdade?" "Não." Helena hesitou, então decidiu pela meia-verdade. "Ele trabalha com tecnologia." Dona Teresa assentiu, seus olhos perspicazes estudando a neta. "Deve ser muito interessante mesmo, para te fazer dispensar um domingo de estudos." A observação atingiu um ponto sensível. Helena tinha pilhas de leituras aguardando, casos para analisar, um trabalho de direito constitucional para entregar na terça. Mas quando considerara cancelar com Eduardo, surpreendera-se com a própria relutância. "Posso estudar à noite", justificou-se, mais para si mesma que para a avó. "E prometi a mim mesma tirar pelo menos um dia de descanso na semana, lembra? Foi você que insistiu." "Descanso sim, distrações." Dona Teresa deixou a frase incompleta, mas seu olhar comunicava a preocupação não dita. Helena alcançou a mão enrugada da avó sobre a mesa. "Não vou perder o foco, vó, prometo. Este diploma é tão importante para mim quanto para você." A idosa apertou a mão da neta, seus olhos suavizando-se. "Sei disso, filha. Só não quero que nada complique sua vida agora que você está tão perto. É só um almoço." Helena sorriu tranquilizadora. "Não um compromisso de vida." Eduardo conferiu mais uma vez o endereço que havia enviado a Helena. A pequena praça no bairro da Vila Madalena estava exatamente como lembrava. Árvores frondosas, oferecendo sombra generosa, bancos de madeira estrategicamente posicionados e o pequeno e discreto restaurante de esquina, quase escondido por trepadeiras floridas. O Vila Bené era seu refúgio secreto há anos, um lugar que poucos de seu círculo social conheciam. O proprietário, Benedito, um italiano que chegara ao Brasil nos anos 70, cumprimentou-o com a familiaridade calorosa de sempre. "Eduardo, quanto tempo!" O homem de cabelos brancos e rosto expressivo abraçou-o com entusiasmo mediterrâneo. "Quase 2 meses, não?" "Trabalho demais, Bené", respondeu Eduardo, retribuindo o abraço com genuíno afeto. "Reservei para 2 hoje." Os olhos do italiano brilharam com curiosidade. "Uma convidada especial. Nunca ouvi trazer ninguém aqui antes." "Alguém diferente", respondeu Eduardo, surpreendendo-se com a dificuldade de definir Helena em palavras. "Simples." "Ah, então é assim." Benedito sorriu com sabedoria ancestral. "A mesa de sempre está pronta, no jardim, como você gosta." Eduardo checou o relógio. 11h55. Estava nervoso, percebeu com surpresa. Não a ansiedade calculada antes de uma negociação importante ou apresentação corporativa, mas algo mais primitivo, mais autêntico. Pediu um copo de água para acalmar a garganta inesperadamente seca. Exatamente ao meio-dia, Helena entrou pela porta rústica do restaurante. Vestia-se com simplicidade elegante, sem ostentação, mas havia algo em sua presença que imediatamente atraiu olhares, uma combinação de beleza natural e a mesma determinação que Eduardo notara desde o primeiro encontro. Levantou-se, sentindo-se estranhamente desajeitado.
Helena sorriu ao vê-lo e algo em seu peito se expandiu de uma forma que não experimentava há anos. Pontual como um relógio suíço, comentou ele ao aproximar-se. Como disse meu pai antes de desaparecer, ser pontual é o mínimo que se pode fazer quando se tem tão pouco a oferecer, respondeu ela com uma casualidade que não mascarava completamente a cicatriz subjacente. Eduardo absorveu a informação, mais uma peça do quebra-cabeça que era Helena Santos, e assentiu sem comentar, respeitando a revelação sem explorá-la. O lugar é lindo, observou ela, olhando ao redor para as paredes de pedra, os arcos rústicos, as plantas trepadeiras que emolduravam as janelas. Como o descobriu? Por acaso, respondeu Eduardo, conduzindo-a através do salão principal até o pequeno jardim interno nos fundos. Estava fugindo de um compromisso particularmente tedioso há alguns anos. Caminhei sem rumo e acabei aqui. O Bené me alimentou com o melhor nhoque da minha vida e uma garrafa de vinho caseiro. Voltei toda semana durante meses. A mesa reservada ficava sob uma pérgola coberta de jasmins floridos, parcialmente escondida por uma pequena fonte de pedra. Era íntima, sem ser ostensivamente romântica, privada sem ser isolada. Você nunca traz ninguém aqui, observou Helena enquanto se sentava, não como pergunta, mas como constatação. Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com sua percepção. Como soube? O jeito como o proprietário olhou para mim. Curiosidade, genuína, não o reconhecimento educado de quem já viu desfilar uma série de acompanhantes. Ele sorriu, apreciando sua perspicácia. Está certa, este é meu lugar, onde venho quando preciso lembrar que existe um mundo além de planilhas e reuniões de conselho. E você decidiu compartilhá-lo comigo, ela constatou, estudando-o, com intensidade renovada. Por quê? Eduardo considerou a pergunta buscando a resposta mais honesta. Porque queria te mostrar algo real sobre mim. Não o Eduardo Mendonça que aparece nas revistas de negócios, mas apenas Eduardo. A vulnerabilidade da resposta pareceu surpreendê-la tanto quanto a ele. Um silêncio se estabeleceu entre eles. Não desconfortável, mas carregado de significados ainda não articulados. Benedito aproximou-se, quebrando o momento com sua presença calorosa. Para a senhorina, recomendo começarmos com os antepastos da casa. Berinjela à la parmigiana, burrata com tomates heirloom e um carpaccio, que faço com um filé que meu açougueiro separa especialmente para mim. Helena olhou brevemente para Eduardo. Um questionamento silencioso sobre os preços que não apareciam no pequeno menu manuscrito. O Bené não acredita em menus fixos, explicou Eduardo, entendendo sua preocupação. Ele serve o que está fresco, no dia, e cobra um preço único pelo almoço completo. Exatamente. O italiano sorriu. Confie em mim, senhorina. Cuidarei de vocês como se fossem minha própria família. Quando Benedito se afastou, Helena relaxou visivelmente. Ele é uma figura e tanto. Imigrante italiano que chegou sem nada nos anos 70, trabalhou em restaurantes por décadas, até abrir o próprio lugar, contou Eduardo. Recusou várias ofertas para expandir ou abrir filiais. Diz que só consegue garantir a qualidade se estiver pessoalmente na cozinha. Um purista. Helena sorriu. Admiro isso. A conversa fluiu facilmente enquanto os primeiros pratos chegavam. Pequenas obras de arte culinárias servidas em louça rústica. Helena provou a burrata com evidente prazer, fechando os olhos por um momento para apreciar plenamente o sabor. Isso é divino, comentou, sem o constrangimento que Eduardo frequentemente observava em pessoas não habituadas a restaurantes refinados. Helena parecia confortável em sua própria pele, apreciando a experiência sem se deixar intimidar por ela. Como está indo o trabalho de direito constitucional?
Perguntou ele, lembrando-se de um comentário que ela fizera durante suas mensagens de texto. Helena pareceu genuinamente surpresa que ele tivesse retido o detalhe. Avançando. Preciso entregá-lo na terça, mas ainda tenho algumas sessões para revisar. Sobre direitos fundamentais dos trabalhadores em plataformas digitais. Estou argumentando que o modelo atual de parceria é uma ficção jurídica que mascara relações trabalhistas reais. Eduardo assentiu, genuinamente interessado. E os contra-argumentos? Imagino que as empresas defendam a flexibilidade do modelo, a autonomia do trabalhador para definir horários. Exatamente. Helena inclinou-se para a frente, animada por seu engajamento real no tema. Mas que autonomia existe quando o algoritmo penaliza quem recusa entregas? Quando você precisa trabalhar 12 horas por dia para atingir a meta mínima que paga as contas? A discussão aprofundou-se, Eduardo levantando pontos sobre inovação tecnológica e Helena respondendo com exemplos concretos das realidades que enfrentara. Não era um debate polarizado, mas uma exploração genuína. Ele realmente escutava suas perspectivas e ela considerava suas colocações com seriedade. Os pratos principais chegaram. Um risoto de cogumelos selvagens para Helena e linguine com frutos do mar para Eduardo. Mas a conversa mal desacelerou. Discutiram desde filosofia jurídica até literatura brasileira, descobrindo pontos de conexão inesperados entre suas visões de mundo aparentemente divergentes. É estranho, comentou Helena, após uma discussão particularmente animada sobre Machado de Assis. Nunca imaginei ter tanto em comum com alguém do seu mundo, sugeriu Eduardo quando ela hesitou. Ia dizer contexto, mas sim, mundo funciona. Ela o estudou por um momento. Como é possível? Nossas vidas são tão diferentes. Eduardo considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Talvez porque, além das circunstâncias externas, compartilhamos algo mais fundamental, uma certa forma de ver o mundo, de questionar o que a maioria aceita sem pensar. Helena assentiu lentamente. Uma espécie de deslocamento? Como observadores, participantes em nossos próprios ambientes? Exatamente. Eduardo sentiu aquela conexão quase elétrica novamente, a sensação de ser realmente compreendido. Nunca me senti completamente parte do mundo onde cresci, com suas regras não escritas e expectativas rígidas. Sempre houve uma parte de mim observando de fora, questionando. Conheço essa sensação, concordou Helena, um sorriso irônico nos lábios. Embora, no meu caso, o deslocamento venha de estar escalando uma parede que a maioria das pessoas do meu bairro nem consegue ver. O comentário capturou perfeitamente a diferença em suas experiências. O privilégio de Eduardo permitia que questionasse um sistema que o beneficiava, enquanto Helena lutava para navegar e transcender as limitações impostas por esse mesmo sistema. A sobremesa chegou. Uma torta de limão siciliano com merengue italiano que Benedito apresentou com o orgulho de um artista revelando sua obra-prima. O sol da tarde filtrava-se através das folhagens do jardim, criando padrões dançantes de luz e sombra sobre a mesa. No pequeno espaço que haviam compartilhado por horas, Helena e Eduardo haviam construído um mundo temporário, onde as diferenças de suas vidas externas pareciam menos importantes que as conexões descobertas. Tenho uma pergunta, disse Helena, partindo delicadamente a sobremesa com o garfo. Aquela noite no Fasano, você realmente disse aos seus pais que eu seria sua esposa? Eduardo riu, o som aberto e genuíno. Palavras exatas. A próxima mulher que cruzar aquela porta será minha esposa. Minha mãe quase teve um ataque cardíaco. E então entrei eu, de uniforme de entrega, toda suada de pedalar pela cidade. O universo tem senso de humor, concordou ele,
seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Mas também, às vezes, uma sabedoria inesperada. Helena sentiu o rosto esquentar sob seu olhar. Está sugerindo que o universo conspirou para nos apresentar? Estou sugerindo que, de todas as portas de todos os restaurantes de São Paulo, você entrou pela que eu estava observando no exato momento em que eu havia feito uma declaração ridiculamente impulsiva. Eduardo inclinou-se ligeiramente. Chame de coincidência estatística ou destino, mas não posso deixar de pensar que há algo extraordinário nisso. Extraordinário é uma boa palavra para descrever toda esta situação, concordou Helena, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. 3 encontros atrás, eu estava entregando comida para pessoas que mal me notavam. Agora estou discutindo Machado de Assis e filosofia do direito com o CEO de uma empresa bilionária em um restaurante secreto. E o CEO está gostando mais desta conversa do que de qualquer reunião de conselho que já teve, completou Eduardo com um sorriso. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone vibrou insistentemente. Consultou-o com um olhar de desculpas e imediatamente sua expressão se transformou. O que foi? Perguntou Eduardo, notando sua súbita palidez. Minha avó, respondeu Helena, já se levantando. Ela caiu. A vizinha a encontrou e está chamando uma ambulância. Eduardo reagiu instantaneamente. Vamos, meu carro está aqui perto. Não precisa. Por favor, ele interrompeu gentilmente. Chegaremos mais rápido de carro que de ônibus ou aplicativo. Deixe-me ajudar. A determinação em seu olhar venceu a hesitação dela. Enquanto Eduardo rapidamente acertava a conta, com Benedito, Helena reunia suas coisas. O pensamento já no Grajaú com sua avó. Minutos depois, estavam no BMW preto de Eduardo, navegando pelo tráfego de domingo com a urgência controlada de quem conhece a cidade. Helena dava instruções tensas, verificando constantemente o celular para atualizações da vizinha. Ela é forte, disse Eduardo, notando suas mãos apertadas no colo. Vai ficar bem. Ela tem 72 anos e osteoporose, respondeu Helena, a voz trêmula revelando o medo que tentava controlar. E é tudo que tenho no mundo. Eduardo não ofereceu garantias vazias ou platitudes reconfortantes. Em vez disso, dirigiu com concentração intensificada, utilizando seu conhecimento de rotas alternativas para evitar congestionamentos típicos. Quando chegaram ao conjunto habitacional no Grajaú, a ambulância já estava lá. Helena saltou do carro, antes mesmo que Eduardo pudesse estacionar completamente. Ele a seguiu a uma distância respeitosa, observando-a correr para o pequeno prédio de apartamentos, onde 2 enfermeiras e um paramédico atendiam uma senhora idosa sentada em uma cadeira na entrada. Vó! A voz de Helena quebrou ao se aproximar. Menina, que drama! Respondeu Dona Teresa com uma tentativa de firmeza que não escondia completamente a dor. Já disse que não precisava de ambulância, foi só um escorregão. Senhora, como... Expliquei. Interveio uma das enfermeiras com paciência profissional. Precisamos levá-la para a avaliação. Com sua idade e condição, qualquer queda pode ter consequências sérias. Helena ajoelhou-se ao lado da avó, examinando o curativo improvisado em seu braço e o inchaço visível no tornozelo. O que aconteceu? Fui estender uma roupa na área de serviço e escorreguei no piso molhado, explicou a idosa. Então notou a presença de Eduardo alguns passos atrás. E quem é esse rapaz? Helena hesitou por um instante. Um amigo. Ele me deu carona até aqui. Os olhos perspicazes de Dona Teresa avaliaram Eduardo. Seu porte, suas roupas discretamente caras, sua postura. Então, com a franqueza direta dos idosos, declarou: é ele o motivo daquele sorrisinho bobo no seu rosto ultimamente? Vó! Helena corou intensamente, enquanto Eduardo tentava e falhava esconder um sorriso. O paramédico interrompeu o momento.
Precisamos levá-la ao hospital agora. Quem vai acompanhá-la? Eu, claro, respondeu Helena imediatamente. Espere. Eduardo aproximou-se finalmente, dirigindo-se ao paramédico. Para qual hospital estão levando-a? Hospital Municipal do Grajaú. Eduardo fez uma pausa quase imperceptível. Então tomou uma decisão. Afastou-se alguns passos e fez uma ligação rápida. Quando retornou, dirigiu-se a Helena com calma segurança. Fiz alguns arranjos. Ela será transferida para o Hospital Sírio-Libanês assim que chegarem ao municipal. Uma equipe especializada em geriatria e ortopedia já está sendo notificada. Helena o encarou atordoada. Eduardo, eu não posso aceitar o custo... Por favor. Ele interrompeu gentilmente. Permita-me fazer isso. Não é sobre dinheiro ou ostentação. É sobre garantir o melhor atendimento possível para alguém importante para você. Os olhos dela se encheram de lágrimas não derramadas. Não de gratidão, percebeu Eduardo, mas de uma complexa mistura de emoções, onde orgulho, necessidade e vulnerabilidade se entrelaçavam. Interessante, comentou Dona Teresa, observando a interação. Ele não está tentando te impressionar, menina. Está tentando ajudar. Então, para Eduardo, qual seu nome completo, rapaz? Eduardo Mendonça, senhora. O dos softwares de banco? Perguntou a idosa, surpreendendo-o. Sim, como soube, leio o jornal todos os dias, respondeu Dona Teresa com dignidade. E trabalhei limpando escritórios no centro por 30 anos. Aprendi a reconhecer os nomes importantes nas portas. Os paramédicos interromperam, indicando que precisavam partir. Helena ainda parecia dividida, o conflito visível em seu rosto. Vá com sua avó, disse Eduardo suavemente. Eu sigo vocês no meu carro. Sem pressão, sem obrigações, apenas apoio se você quiser. Algo na forma, como ele disse, sem assumir controle, respeitando sua autonomia, fez Helena assentir finalmente. Obrigada. As horas seguintes passaram em um borrão de eficiência médica. Como prometido, Dona Teresa foi transferida rapidamente para o hospital particular, onde exames detalhados revelaram uma torção no tornozelo e um corte superficial no braço, mas felizmente nenhuma fratura. Eduardo permaneceu na sala de espera, trabalhando discretamente em seu laptop, oferecendo café e comida quando apropriado, mas nunca impondo sua presença. Quando os médicos finalmente liberaram Dona Teresa para voltar para casa, já passava das 9 da noite. Posso levá-las? Ofereceu ele simplesmente. No pequeno apartamento, Helena ajudou a avó a se acomodar no sofá, ajustando almofadas sob o tornozelo enfaixado. Eduardo permaneceu na entrada, observando o espaço modesto, mas impecavelmente organizado. Fotos de família nas paredes, livros de direito empilhados ordenadamente na mesa de centro, um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora e flores frescas. Rapaz, chamou Dona Teresa do sofá. Venha cá. Eduardo aproximou-se, sentando-se na cadeira indicada pela idosa. Minha neta é o maior tesouro que tenho, disse ela sem preâmbulos. Trabalhou mais duro que qualquer pessoa que conheço para chegar onde está. Em alguns meses, será a primeira pessoa da nossa família a se formar na universidade. Eu sei, respondeu Eduardo com respeito genuíno. Ela é extraordinária. Sim, é. Dona Teresa o estudou intensamente. O que quer com ela? Helena, retornando da cozinha com um copo d'água, parou abruptamente. Vó, por favor. Está tudo bem, assegurou Eduardo. Então voltou-se para a idosa. Uma pergunta justa, senhora. A verdade é que ainda estou descobrindo. Mas posso dizer que sua neta me faz querer ser melhor, como pessoa, não apenas como empresário. Ela me desafia, me faz questionar pressupostos, me lembra que há um mundo além das salas de reunião e relatórios trimestrais. Dona Teresa o avaliou por um longo momento, então assentiu quase imperceptivelmente. Interessante.
um homem rico que ainda consegue aprender. Vó, chega de interrogatório, interveio Helena, mortificada, colocando o copo na mesa lateral. Eduardo precisa ir, já tomou tempo demais dele. Na verdade, disse Eduardo, levantando-se, há uma última coisa que gostaria de discutir antes de ir. Voltou-se para Helena. Lembra que mencionou o prazo do seu trabalho de direito constitucional para terça? E agora você precisa cuidar da sua avó? Darei um jeito, respondeu ela automaticamente. Sempre dou. Sei que sim, mas tenho uma proposta. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O Grupo Mendonça está iniciando um programa de estágio remunerado para estudantes de direito focados em direitos digitais e questões trabalhistas contemporâneas, flexibilidade de horário, bolsa integral e desenvolvimento de projetos reais sobre proteção de trabalhadores em plataformas tecnológicas. Helena estreitou os olhos. Esse programa existe mesmo? Ou você acabou de inventá-lo? Eduardo sorriu. Existia como conceito desde segunda-feira. Os detalhes foram finalizados na sexta. E sim, foi inspirado pelas nossas conversas, mas é legítimo. Precisamos genuinamente de perspectivas como a sua para desenvolver políticas mais justas. E você acha que posso simplesmente abandonar minhas entregas e você estaria prestando um serviço mais valioso, usando seu conhecimento jurídico e experiência pessoal para desenvolver proteções reais? Interrompeu ele gentilmente. Não estou oferecendo caridade, Helena. Estou oferecendo uma oportunidade com base no seu mérito, uma que permitiria que cuidasse da sua avó e concluísse seus estudos sem pedalar 60 quilômetros por dia. Helena parecia sem palavras. O conflito, evidente em seu rosto, orgulho, necessidade, desconfiança e esperança em guerra. Aceite, menina, disse Dona Teresa inesperadamente. Não por ele, mas por você e por todos os outros entregadores que poderão se beneficiar do que você vai criar lá dentro. Os olhos de Helena encontraram os de Eduardo, não mais o CEO e a entregadora, mas apenas duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo genuíno em um mundo de interações superficiais. Sem condições? Perguntou ela finalmente. Sem expectativas além do trabalho. Apenas uma condição, respondeu ele, dando um passo em sua direção. Que continuemos nossas conversas sobre literatura, filosofia e a vida, de preferência naquele café da liberdade, onde você pode continuar me mostrando um mundo além do meu. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Helena. Isso não parece uma condição muito difícil. Para mim é essencial, respondeu Eduardo, a sinceridade evidente em cada palavra. Semanas depois, quando Helena apresentou seu primeiro relatório sobre proteções legais para trabalhadores de plataformas digitais, a sala de reuniões da Mendonça Tech estava cheia, não apenas de executivos, mas de entregadores, motoristas e outros trabalhadores convidados para contribuir com suas experiências. E se alguém achou estranho quando o CEO aplaudiu de pé ao final da apresentação, com um orgulho que ia muito além da apreciação profissional, ninguém comentou. Assim como ninguém mencionou quando, meses depois, Helena entrou pela porta principal do Fasano, não mais como entregadora, mas como convidada de honra na celebração de sua formatura. Eduardo, esperando-a na entrada, sorriu ao vê-la aproximar-se. Você se lembra da primeira vez que nos vimos? Perguntou, oferecendo-lhe o braço. Como poderia esquecer? Respondeu Helena, seus olhos brilhando com humor e algo mais profundo. Você fez uma promessa ridiculamente impulsiva naquele dia. A melhor decisão impulsiva da minha vida, respondeu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. E enquanto entravam juntos no restaurante, passando por um maître muito mais respeitoso que da primeira vez, Eduardo pensou na extraordinária série de eventos que os unira. Talvez o universo realmente tivesse um plano, afinal.
Ou talvez, apenas talvez, fosse preciso alguém cruzar a porta errada para encontrar o caminho certo.